Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 13, versos de 10 a 17. O tema da nossa mensagem nessa manhã é uma pergunta. Você que está aqui nesta manhã, você precisa de libertação de Jesus? Quem precisa de libertação aqui, levanta a mão. Todos nós precisamos. Esse texto é um texto muito interessante. A cura de uma mulher enferma. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Lucas 13, versículo 11. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias, para seres curados, e não no sábado. Disse, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura do sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus Cristo realizava. A grande pergunta que esse texto nos levanta nesta manhã: qual é o limite de Satanás na sua ação contra o crente? Um crente, ele pode ser possuído por Satanás? Possesso por Satanás? A Bíblia diz não. Porque o crente, o verdadeiro crente, ele é a habitação do Espírito Santo. Ele é selado como propriedade exclusiva do Espírito Santo. Mas esse texto vai nos mostrar que Satanás pode oprimir. Satanás pode se investir contra a nossa família, contra o nosso casamento. O diabo pode nos atacar. E esse texto, ele vai nos ensinar algumas lições sobre essa questão do poder de Satanás. Diz aí no versículo 11, acompanha comigo, e você precisa estar bem esperto, porque quem escreveu esse livro, quem narra esse texto, é Lucas, o médico, e ele entendia de doenças. E diz aí no versículo 11, que veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Essa mulher, no versículo 16, veja lá no versículo 16, lá embaixo, ela é também chamada por Jesus de filha de Abraão. Só que essa mulher, 18 anos indo para a sinagoga, 18 anos indo para a igreja, 18 anos ouvindo sermão, ensino da palavra de Deus. Mas aquela mulher, veja, no versículo 16, no diagnóstico de Jesus, Satanás trazia presa há 18 o quê? Anos. Aqui, o trazer preso, se você tem entendendo o que Jesus Cristo está colocando aí,
É a mesma coisa de colocar uma coleira no animal. E assim como o boi, ele podia ser levado pelo seu dono, puxado pela corda, a ideia é justamente essa. Essa mulher não está possessa, mas ela está presa, ela está amarrada, ela está com o seu pescoço na coleira. E essa opressão espiritual gerou nela uma doença física. Diz que ela andava encurvada, sem de modo algum poder o quê? Endireitar-se. Então veja bem, era uma mulher crente, era uma mulher que ia para a igreja, frequentava a igreja, 18 anos frequentando a igreja, mas presa, amarrada a uma enfermidade de origem o quê? Espiritual. E diz o texto que se manifestava essa enfermidade na sua coluna de tal maneira que ela não podia olhar para cima, só olhava para baixo. E diz o texto, veja o texto, a última frase, que sem de modo algum poder o quê? Endireitar-se. Ela estava completamente impotente diante daquela situação. Irmãos, o diabo hoje está atacando os lares da igreja, com vícios. Eu não tenho dúvidas que o problema do álcool, da droga, da cocaína, da maconha, eu não tenho dúvidas de que essas ações de homossexualidade, tudo isso tem uma conotação espiritual. Espiritual. E é necessário que nós não valorizemos e nós não demos uma grande dimensão para o poder de Satanás, mas também nós não podemos fechar os olhos para a sua realidade. E o Dr. C.S. Lewis, escrevendo sobre esse assunto, ele diz que o diabo tem os demônios júnior, né? E o que esses demônios eles querem é não serem reconhecidos. Eles agem, eles amarram, eles oprimem, eles atacam. Eu queria chamar a sua atenção, Paulo coloca lá em 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10. Tem uma coisa muito interessante nesse texto, 2 Coríntios 10, quando Paulo vai falar, a partir do versículo 4. Ele diz, porque as armas da nossa milícia, da nossa batalha espiritual não são o quê? Carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando nós o quê? Sofismas. Presta atenção, que destruir fortalezas aqui, essas fortalezas são fortalezas mentais, são pensamentos. Presta atenção que o diabo, ele cega o entendimento das pessoas. Sofisma, o que é um sofisma? É uma mentira com aparência de verdade. Então o diabo, ele vai colocando na nossa cabeça, no nosso pensamento, sofismas. E isso vai gerar aquilo que está no versículo 5, altivez, soberba, prepotência. E a única maneira de destruir isso, usando o quê? As armas espirituais. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim o quê? Poderosas em Deus. Poderosas em Deus. Mas vamos voltar lá para o texto. O que é que o texto faz? E a grande pergunta é, essa mulher frequentou 18 anos a igreja? Os rabinos, os professores estavam lá durante esses 18 anos, ensinando essa mulher, e ninguém teve o discernimento espiritual para detectar aquele problema? Pelo contrário,
Quando Jesus faz o benefício daquela mulher, o chefe da sinagoga, o responsável, reclama. Ou seja, não havia nenhuma preocupação com a situação da alma das pessoas, da condição espiritual das pessoas. Havia uma preocupação com o externo, com o ritualismo, com o legalismo. Mas aquela mulher estava ali, 18 anos, amarrada, presa por Satanás. Mas eu queria chamar a sua atenção. Se você precisa de libertação, se eu preciso, eu, Arival, você, se o diabo está nos oprimindo em alguma área da nossa vida, se o diabo tem cegado o nosso entendimento, tem criado sofismas na nossa cabeça, para justificar muitas vezes condutas, atitudes, pensamentos, nós precisamos que Jesus Cristo nos liberte nessa manhã. Amém? E a primeira coisa que Jesus faz, veja no versículo 2, o que diz? Vendo-a, Jesus. Vendo-a. Não foi ela que viu a Jesus, não foi ela que procurou Jesus, não foi ela que falou para Jesus da sua doença. E aqui está a grande misericórdia de Deus. É que tudo que eu passo, tudo que você passa, mesmo estando escondido aos olhos da igreja e aos olhos das pessoas, Jesus conhece as nossas lutas e as nossas dores. Charles Spurgeon, pregando um sermão nesse texto, ele disse para o auditório assim: imagine se as doenças que vocês têm na mente de vocês, no coração de vocês, virasse doença física nesse momento. O tanto de aleijado que ia aparecer aqui na igreja. Porque a ideia é que, às vezes, externamente, nós estamos o quê? Muito bem. Mas as nossas dores, as nossas angústias estão lá dentro da nossa alma. E imagine se isso fosse psicossomatizado, de tal maneira que se reverberasse ou se tornasse externamente isso através da nossa vida. Mas Jesus viu essa mulher, como Jesus vê a mim e a você, e diz o texto sagrado que ele viu aquela mulher. E aqui nós temos que entender o que está lá em Êxodo, por favor, vamos lá em Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Esse é um texto maravilhoso. A partir do versículo 7. Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 7. Vamos ler juntos? Disse ainda o Senhor: certamente vi que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe. Tá bom. Eu vi, eu conheço. E eu estou acompanhando o clamor desses que estão debaixo dessa opressão. Eu estou vendo. E é tão interessante, meus amados irmãos, porque a ideia é a mesma. Preste atenção, Jesus está vendo você hoje como você é. Jesus conhece as suas lutas, os seus pecados, os seus defeitos. Jesus olha para você e ele faz um diagnóstico completo e perfeito. Mas diz o texto que Jesus Cristo não somente a vê, mas Jesus também o quê? A chama. Não foi ela que se chamou, não foi ela que se ofereceu, foi Jesus que chamou. E aqui, meus amados irmãos, é maravilhoso você entender, porque esse verbo chamar, ele é muito forte no contexto do Novo Testamento, porque nós temos o chamado para ser crente, que é o chamado eficaz, nós temos o chamado para o ministério, nós temos o chamado para o serviço, nós temos o chamado para uma tarefa,
Nós temos um chamado principalmente para sermos usados por Deus e para ser tratados por Deus. Preste atenção, Cristo chama você nessa manhã. Cristo chama você. Ele vê você, Ele chama você, Ele chama a mim, Ele chama a todos que estão aqui nesta manhã e que estão sofrendo algum tipo de opressão. É o libertador que nos chama, é o Redentor que nos chama. E sabe o que ele diz para a mulher? E ele quer dizer para mim e para você. Segunda parte do versículo 12, o que ele diz? Mulher, estás livre da tua o quê? Enfermidade. Livre, liberta, curada. Isaías capítulo 61. Todo mundo, ou alguns, conhecem esse texto de cor. É o texto que se aplica ao Messias. E o Messias, ele é apresentado como pregador. Ele é apresentado como alguém que foi ungido por Deus. Ele diz, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar. Jesus é o pregador de Deus. Ele prega, ele ensina. Ele fala às multidões. Mas ele não é somente pregador. Veja no texto. Pregar boas novas aos quebrantados. E enviou-me também o quê? Para curar. Além de pregador, eu sou um médico. Eu sou o médico dos corações. Eu sou o médico espiritual. Mas mais embaixo, curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Presta atenção que Jesus, além de pregador, além de médico, ele é o nosso libertador. Eu vou citar agora o versículo do Bolsonaro. Conhecereis a verdade, e a verdade vos... Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Presta atenção, porque existe a falsa liberdade. Por isso que Jesus fala, verdadeiramente sereis o quê? Livres. É uma libertação verdadeira, é uma libertação completa, é uma libertação definitiva. Você quer ficar livre nessa manhã? Você quer que Cristo liberte você? Que Ele quebre as algemas, que Ele quebre as correntes, que Ele abra a porta da prisão. Jesus diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Mas a parte mais bonita do versículo, ele diz, entrará e sairá. Você vai ter liberdade agora. E você vai encontrar também o quê? Pastagem. Veja no texto, irmãos, no versículo 13, impondo-lhes as mãos. Esse é um argumento. Jesus, em nenhum exorcismo que ele fez, ele impôs as mãos. Não havia imposição de mãos para os endemoniados. Quando Jesus impõe as mãos sobre essa mulher, ele está impondo essa mão para mostrar o seu amor, o seu carinho, a sua misericórdia, a sua compaixão. E é importante a gente entender isso aqui. Impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se o quê? Endireitou. Você acha que tem crente torto hoje? Hein? Você acha que tem crente que está olhando para o chão? Você acha que tem crente que está opresso, amarrado, sufocado, oprimido? Spurgeon diz que houve momentos no seu ministério que ele sentia uma depressão maligna. Ele caía em momentos de melancolia, de opressão, que ele sentia a presença de Satanás, e ali, naquele momento, ele começava a ler as Escrituras, a meditar nas Escrituras, e aquilo ali ele é vencido. Ele vencia, e ele lutava espiritualmente.
Lutero, uma vez, estava estudando a Bíblia, orando, e Satanás fez tanta opressão sobre ele, que ele jogou o tinteiro, Satanás. Irmãos, a realidade da ação satânica hoje não vem com tridente. Há uma opressão satânica hoje, há uma opressão demoníaca, há uma ação, a Bíblia fala que o diabo, por perceber que o seu tempo está acabando, ele vai intensificar o que é a sua obra. E ele não vai intensificar a sua obra sobre aquilo que é dele, que já está perdido. Ele vai intensificar a sua obra contra a igreja. Só que nós temos o quê? O libertador. Ela imediatamente se endireitou. E aquela mulher, eu imagino, 18 anos, sem louvar. 18 anos olhando para o chão. 18 anos com aquela dor intermitente. 18 anos sem olhar para cima, sem olhar para o céu, sem levantar os braços para adoração. Naquele momento, ela passa a glorificar a Deus, a dar glória a Deus. Na Bíblia, libertação termina com adoração e louvor. O Senhor se inclinou para mim e me tirou de um poço de lama e perdição. Colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os passos e pôs o quê? Nos meus lábios um hino de louvor. Onde há opressão, onde há ação opressora do maligno, não há louvor, não há adoração, não há quebrantamento, não há absolutamente nada. Nada. E o que eu gostaria de chamar a sua atenção para esse texto é que talvez a gente venha na igreja para ouvir um bom sermão. A gente ouve um bom sermão, volta para casa, às vezes assiste de novo o sermão porque gostou, compartilha com alguém, mas muitas vezes nós não estamos vindo para a igreja para resolver os nossos problemas espirituais. A gente vem como assistente. Alguns vão dizer para mim daqui a pouco aqui na porta, pastor, até semana que vem. E nós precisamos, irmãos, de tratamento espiritual. Esse texto nos ensina que você pode estar vindo para a igreja, você pode ter aqui um professor como Jesus, ensinando, porque Jesus ensinava na sinagoga aos sábados, o mestre dos mestres ouvindo, mas você volta para casa, 18 anos, não sei quantos domingos dão aí, se você dividir 18 domingos, 18 anos por 53 semanas, ou quantos sábados aquela mulher foi para a igreja, voltou para a igreja, mas o seu problema não estava o quê? Resolvido. E ninguém sabia do problema, ninguém se importava com o problema, quando um dia Deus foi ao encontro dela. Por isso que é bom vir para a igreja. E essa mulher me ensina uma coisa fantástica. É que doença não é motivo para você deixar de vir para a igreja, sabia disso? Você não está encurvado, você vem num carro com ar-condicionado, você desce do elevador, o carro está na garagem, vem num mau humor, briga com os diáconos na hora de entregar o carro, vem, antes dos avisos, você já sai, você não quer contato com ninguém. Mas nós precisamos ser tratados por Jesus. E Jesus está aqui nesta manhã. Vamos ficar de pé? A Bíblia diz assim, se alguém está doente, chame o quê? Os presbíteros. Eu quero chamar os presbíteros da igreja para vir aqui à frente. Os presbíteros, por favor. E eu quero chamar você, que hoje diz, pastor, eu estou precisando de cura. Eu estou precisando de libertação.
E os presbíteros vão orar. Tá certo? Vou pedir 2 presbíteros que façam oração pelo povo. Os presbíteros, olha, vira para cá para o povo de frente, para receber o povo. Vem, meu irmão, orar, vem receber a oração dos presbíteros. Se alguém está doente, chama os presbíteros. Eles vão orar por você. Senhor Deus, nós estamos aqui na Tua presença, ó Pai, clamando o Teu nome, Senhor. Precisamos do Senhor, Pai. Precisamos de libertação, ó Deus. Teu povo clama, Pai. Teu povo sofre diante do Senhor e pede para o Senhor, Pai. Restaura a sorte do Teu povo. Cura, ó Deus. Tira qualquer opressão da vida do Teu povo, ó Deus. Liberta, ó Deus, como o Senhor fez, como o Senhor mostrou hoje na Tua palavra, Pai. A esperança, a salvação e a libertação no Senhor Jesus, Pai. Por isso nós clamamos, Pai. Faz uma obra maravilhosa na vida do Teu povo aqui reunido, Pai. E daqueles que estão aqui dizendo para o Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Então restaura, Pai, restaura a sorte do Teu povo, Pai. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Santo Deus, Pai querido, nessa manhã, Senhor, nos apresentamos diante de Ti, sem méritos, sem forças, às vezes sem esperança, ó Deus, mas crendo que o Senhor é o Deus de toda a restauração, Deus de poder, um Deus de misericórdia, um Deus que pode fazer muito além do que pensemos ou imaginemos. Um Deus que nos restaura, um Deus que vai atrás de nós, atrás do pecador, atrás daquele que não acredita mais em nada, ó Deus. Mas o Senhor nunca desiste de nós. Por isso, nós reconhecemos, ó Deus, nessa manhã, a nossa dependência do Senhor. E pedimos que o Senhor trabalhe em nossas vidas. Ó Deus, que nós não tenhamos uma vida de religiosidade apenas, de cumprimento de rituais, mas que busquemos uma verdadeira transformação, ó Deus, de vida, uma transformação segundo a Tua palavra, uma transformação, Senhor, que nos leve a adorar a Jesus cada dia mais. Ó Deus, trabalha no nosso caráter, faz-nos enxergar quem nós somos, mostra-nos a nossa verdadeira identidade, ó Deus. Somos filhos do Senhor. Não permita, ó Deus, que Satanás oprima os Teus filhos. Liberta, ó Deus, de vícios, de pecados, da culpa, ó Deus. Ó Senhor, nós clamamos a Ti, porque sabemos que só o Senhor pode fazer isso. E por isso, ó Deus, tem misericórdia do Teu povo nessa manhã. O Senhor é o Deus de toda a graça. Então, derrama graça, ó Deus, sobre o Teu povo. E que o Teu povo possa enxergar, ó Deus, essa graça maravilhosa que vem das Tuas mãos. Abre os olhos, ó Deus, tira essa opressão, que nós possamos olhar para a cruz e nos alegrarmos em Ti. Obrigado, Senhor, enche-nos do Teu Santo Espírito, esvazia-nos de nós mesmos, que sigamos os passos de Jesus. É isso que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus, amém. Amém. Senhor Deus, nós queremos Te louvar, porque Tu és o nosso libertador.
Muitas vezes o Senhor permite que coisas desagradáveis aconteçam na nossa vida. Mas muitas vezes nós abrimos brechas espirituais e Satanás entra. E Satanás muitas vezes nos perturba, nos oprime. E eu quero clamar neste momento pelo sangue do Cordeiro, que é poderoso, e dizer para Satanás que ele saia da vida da tua igreja nesta manhã, dos nossos lares, das nossas casas, e que nós possamos ser tomados pelo espírito de adoração, de quebrantamento, de alegria na tua presença. Pai querido, nós queremos ter uma vida íntegra diante do Senhor e diante dos homens também. Abençoe o teu povo, alegre o teu povo, anima o teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.